alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, A verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, Celebra o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, A verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, Plenitude, plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, Diga com fé. A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria do Senhor é a nossa força, Boa tarde a todos! Tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais uma semana se encerrando, né? Quinta-feira, dia de palavra comentada, mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus por mais uma tarde da Conexão. Para quem ainda não nos conhece, nós somos a Comunidade Conexão, uma igreja situada na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E de segunda a sexta nós estamos aqui nesse canal, Comunidade Conexão, com a Tarde da Conexão, que todos os dias, né, nós estamos aqui falando a respeito da Palavra de Deus. Nós temos vários quadros, nós temos personagem comentado, tempo com a palavra, participação especial, palavra comentada. São muitos quadros que nós temos aqui durante a semana,
para a gente aprender mais e mais da palavra do Senhor, para a gente conhecer mais a respeito desse Deus que nós servimos, que é um Deus bom, que é um Deus fiel, que é um Deus justo, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos faz crescer. É um Deus muito bom. E todos os dias, na verdade, segunda a sexta, nós estamos aqui com a Tarde na Conexão, para que a gente possa parar no meio da nossa tarde, falar com o Senhor, orar, louvar, estar em comunhão com os irmãos, conversar aqui no chat, mandar um conectado, para saber que a gente está bem juntinho, né? Em tempos de pandemia a gente não pode estar junto presencialmente, mas essa foi a forma que o Senhor nos ordenou a fazer durante esse período para que nós pudéssemos estar juntos como igreja, continuar crescendo, continuar evoluindo e continuar crescendo no conhecimento a respeito dele. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, nós temos um grupo lá no WhatsApp que se chama Tardes na Conexão, que todo mundo pode participar. Então, se você ainda não conhece, não precisa ter vergonha e falar, não conheço ninguém. Não tem problema, você pode participar no grupo, porque ele é um grupo muito legal, muito abençoado. Todos os dias nós compartilhamos os links das lives. Todos os dias nós mandamos versículo, os irmãos mandam testemunhos de bênção. É um grupo muito edificante, que edifica muito a nossa fé, edifica a nossa vida, nos fortifica na palavra do Senhor. Os irmãos estão sempre lá mandando uma palavra, mostrando que estão assistindo a Tarde na Conexão de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo tem gente assistindo Tarde na Conexão. É um grupo muito bom. E se você ainda não faz parte, você quer fazer, é só você mandar um WhatsApp para o número 8531213040, que nós te adicionamos lá no grupo do WhatsApp. E aí você também vai poder fazer parte da nossa leitura bíblica. O que é essa leitura bíblica? Durante um ano, nós fazemos uma leitura bíblica anual. Então, um pouquinho a cada dia, nós lemos uns capítulos, uns versículos, alguns livros da Bíblia, todos os dias, para no final de um ano, nós lermos a Bíblia completa. É muito bom para a gente poder crescer na fé, para a gente poder aprender mesmo da palavra do Senhor. E nós estamos hoje finalizando o livro de Gálatas, né? Nós lemos Gálatas durante essa semana. E algo muito interessante que nós vimos em Gálatas no dia de hoje, que eu queria compartilhar com vocês, é lá no versículo 9. Gálatas 6, versículo 9 e 10. Inclusive, se eu não me engano, esse foi um dos versículos que a gente decorou, né, lá no começo, que nós estávamos decorando alguns versículos bíblicos, e esse foi um dos que a gente decorou. E ele é muito interessante, nós vamos ler. Que diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, esse versículo é um versículo que nos encoraja a não desistir, né? Então, às vezes a gente está aqui, a gente chega meio cansado, chega meio desanimado, mas a cada tarde Deus vem aqui e nos traz um renovo, né? Deus renova as nossas forças, Deus muda. Se a gente chegou meio triste, a gente volta, acaba a live e já fica bem melhor, porque a palavra do Senhor faz isso. E na palavra de hoje Ele nos anima a gente não se cansar de fazer o bem, porque se a gente não desistir, a gente vai colher o bem que nós plantamos, né? Porque lá no versículo anterior ele diz que tudo que o homem semeia, isso também ele colhe. E é por isso que ele fala: não se canse de fazer o bem, porque quando nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem também. Essa é a lei da semeadura, né? Que a Bíblia nos ensina, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E ele fala que assim, toda vez que nós tivermos a oportunidade, que a gente faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, sempre que estiver ao nosso alcance, ao nosso alcance mesmo, que se a gente puder ajudar algum irmão, se a gente puder ajudar alguém da nossa igreja que está passando por dificuldade, nós devemos fazer isso como igreja, ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros. E não nos cansar de fazer o bem. Então, se hoje você acordar, cansei de ser crente, cansei de ler a Bíblia, cansei de ouvir a palavra, cansei de assistir a Tarde na Conexão, mas ainda assim você veio até aqui, lembre, não se canse de fazer o bem, porque se você não desistir no tempo certo, você vai colher
e que nós possamos não desistir nunca, mas nos lembrar que a palavra de Deus nos anima a permanecer em Deus, a permanecer fiel, a permanecer firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o nosso trabalho não é em vão. Então vamos permanecer, vamos continuar, e se você chegou até aqui, continua, que ainda tem muito chão pela frente e nossa caminhada ainda é longa, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um e que possamos ter mais uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Amém, Senhor, nós te agradecemos por mais uma tarde, te agradecemos por mais um dia que nós entramos na tua presença, Senhor, e que como uma palavra que a Rafa acabou de dar, para que nós não possamos desistir, meu Deus, de fazer a sua vontade, Senhor, de fazer o que agrada ao Senhor, para que nós sim possamos estar aqui lendo a nossa Bíblia, assistindo cada live, assistindo os cultos, ficando firmes nos nossos discipulados e para que o Senhor possa estar fazendo tudo no seu tempo, Senhor, fazendo tudo no tempo do Senhor e para que nós possamos sempre te obedecer em tudo que o Senhor manda, meu Pai, nós fazermos, se é para pegar por alguém, se é para orar por alguém, se é para estar na live ou se não é para estar na live, para que você possa estar nos ajudando, meu Pai, a entender e ouvir a tua voz. Te peço por cada irmão que está assistindo a live de hoje, para que você possa ajudá-los e livrar de qualquer mal que possa acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Tarde de bênção a todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor permaneça sobre cada um nessa tarde de quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo firme e conectados? Quase teve um delayzinho, mas a gente sabe que está todo mundo conectado. Mas a gente sabe que graças a Deus... Todo mundo firme, graças a Deus, conectado. Deixe ser conectado no chat, deixe ser conectado nos comentários. Continue deixando ser conectado, que está todo mundo, graças a Deus, firmado e conectado durante toda semana, uma semana de bênção. Nós temos aprendido muito do Senhor e temos lido a Bíblia para a glória de Deus. Todo mundo viu, começamos Ezequiel, já estamos no capítulo 2 de Ezequiel, e você percebe que Ezequiel, ele foi um profeta que está profetizando paralelo a Jeremias. Enquanto Jeremias está profetizando para o pessoal que ficou cativo em Jerusalém, na Palestina, Ezequiel ele está profetizando para os que Nabucodonosor levou já para o cativeiro, tá bom? Então são os profetas que estão profetizando junto. Jeremias continua profetizando para o pessoal que ficou, e Ezequiel ele vai e fala para o pessoal que já foi levado para o cativeiro, para não deixar que eles se esqueçam por que foram levados e também para manter na mente deles a lembrança de que foram levados, manter na mente deles que eles estão sendo... estão pagando a consequência dos seus pecados, mas para não deixá-los esquecer que eles serão restaurados. Deus vai o restaurar, porque existe uma promessa de Deus, e também dentro do livro de Ezequiel nós vamos encontrar muitas profecias messiânicas, ou seja, profecias falando a respeito de Jesus, lembrando, falando da vinda de Jesus, na verdade, lembrando não, porque vai acontecer ainda, no caso deles, falando da vinda de Jesus e falando da restauração. Então a gente está começando Ezequiel só para dar esse contexto todo na nossa leitura de Ezequiel. Nós vamos encontrar muito desse contexto aí no livro de Ezequiel, que a gente está começando só para trazer esse contexto para nós, tá bom? Eu sei que você vai ver muitas visões aí em Ezequiel, mas nada de assustador, pelo contrário, é só para dar para a gente essa empolgação do que virá na vinda do nosso Senhor, que é empolgante para nós, e Deus permita guardar a nossa alma para que a gente possa encontrar o nosso Senhor em nome de Jesus, que haja essa empolgação do nosso Senhor na nossa vida, para que a gente possa o encontrar no nome do Senhor Jesus. Amém? Todo mundo firmado mesmo, lendo a Bíblia, lendo a palavra, lendo a Bíblia, lendo a palavra e ficando firmado para poder
encontrar e alcançar o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha alguma coisa acho que para falar. Hoje é dia, não lembro mais o que falar, mas glória a Deus, todo mundo firme na leitura. Lembrando no Ezequiel, lendo Gálatas, né, como a Rafa falou, terminando Gálatas hoje. E a nossa alegria está firmada no fruto do Espírito Santo que lemos ontem, né? Lemos ontem. A nossa alegria está no fruto do Espírito Santo. E qual é a nossa alegria? Lembrando o fruto do Espírito Santo, que lemos ontem em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês não ouviram nada que eles falaram, né? Só eu aqui, tá? Mas contra essas coisas não há lei. Para lembrar a musiquinha do fruto do Espírito, mas a verdadeira, olha que ela começou cantando. Gálatas 5, 22. Mas lembrar que a nossa alegria está firmada não na terra, mas a verdadeira alegria está no fruto do Espírito. Alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então são o fruto do Espírito, que não dá para ser são, porque é um fruto só ligado em todas essas coisas, tá bom? Então, como nós lemos ontem, essa é a alegria que a gente deve ter e essa alegria que a gente deve estar firmado. Então, lembra isso, leia isso, guarde essa verdade da palavra do Senhor. E quando você ficar, mas eu não tenho tal coisa, lembre do louvor e volte em Gálatas 5 para ver que essa é a alegria que nós devemos estar firmados. Glória a Deus. Quinta-feira, tarde de... Palavra comentada. Palavra comentada. E hoje, palavra comentada está no Salmo 24. Ninguém ouviu vocês, que vocês não falaram. Quando ninguém ouviu vocês, vocês não falaram no microfone, mas Salmo 124. Os vizinhos ouviram, mas o pessoal não ouviu. Salmo 124 é a palavra comentada de hoje. Então, nós vamos ler, cada um de nós... Lê um? Não, né? É assim mesmo, né? Cada um de nós lê um versículo. Exatamente. Friamente calculado. Os engenheiros dessa vez foram firmes. Ninguém errou, né? Todo mundo falou bem certinho. Os engenheiros fizeram cálculos exatos. Começa na Jéssica e termina na Mariana exatamente. Olha, sem errar hoje, hein? Hoje os engenheiros fizeram cálculos precisos, tá bom? Então, precisamente, começa na Jéssica, versículo 1 do Salmo 124. Se o Senhor não tivesse... Se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, agora Israel pôde dizer. Versículo 2. E se o Senhor não tivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. 4. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teria afogado. 5. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. 6. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. 7. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Coisa linda, aleluia. Glória a Deus. Palavra comentada de hoje, Salmo 124. Deixe o seu comentário no chat, tá bom? E depois volte e também deixe o seu comentário embaixo no comentário
do YouTube, porque é muito importante para todos que assistem tanto ao vivo, que conseguem ver no chat, e depois para todos que vão assistir à tarde, depois do trabalho, à noite, né? E vão assistir ao longo de todo o tempo. É muito importante porque os comentários edificam muito. Então não deixe de deixar seu comentário, tá bom? Então vamos lá. Quem vai começar? Falando o seu comentário, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde, pastora Patrícia. Boa tarde, Boa casa. tarde. Boa tarde, irmãos. A paz do A Senhor. paz do Senhor. Amém. Boa tarde, irmã Jéssica. Boa Paz tarde, do Senhor. obrigada. Bom, para o salmo de hoje, o que eu anotei são os dois comecinhos dos dois primeiros versículos, que o primeiro fala, se não tivesse sido pelo Senhor, e o segundo, a mesma coisa, se não tivesse sido pelo Senhor. E é importante, e esse salmo nos mostra e nos faz lembrar da importância de nós olharmos para a nossa vida e lembrar de algumas situações que, se de verdade não tivesse sido o Senhor, o que seria de nós? O que seria da nossa vida? O que seria dos nossos dias? O que seria da nossa história se não tivesse sido o Senhor? E é importante que nós tenhamos o hábito de fazer isso daqui. Fazer uma lista, uma anotação, pelo menos um por dia, que você possa, um motivo, uma coisa por dia, que você possa olhar e falar, Deus, ai, se não tivesse sido o Senhor. Olhando para a minha vida, eu posso dizer, por milhares e milhares e milhares de vezes, ai, se não tivesse sido o Senhor, para mudar, para transformar, para limpar, para redimir, para dar uma nova chance, para colocar um novo caminho à frente, para mudar os olhos, para abrir os olhos, para realmente pegar o coração, amassar, esmagar, limpar, como quantas vezes ele fez e continua fazendo, porque eu mesmo, à mercê da minha própria vontade, à mercê do meu próprio entendimento, bem lá embaixo, bem pouco, à mercê do meu próprio conhecimento, que eu não conheço nada, a não ser aquilo que está diante dos meus olhos. O que seria de mim hoje se a minha vida toda eu tivesse vivido dessa maneira? Mas graças a Deus que houve no meio da minha vida se não tivesse sido o Senhor, ou um encontro com Cristo, ou uma mudança, ou uma nova história sendo escrita, uma nova oportunidade sendo feita, realmente, sabe, Deus ali atraindo o nosso coração errado, sujo, a presença dele, para que pudéssemos desfrutar da maravilhosa graça que é servir a Deus. Se não tivesse sido tudo isso, hoje eu não consigo nem imaginar o que seria de mim, o que seria da minha vida. Então, esse salmo, né, tanto no primeiro como no segundo versículo, ele nos dá esse incentivo de parar um pouquinho e olhar para as nossas vidas e falar, o que é que eu posso falar para Deus? Deus, se não tivesse sido o Senhor, às vezes uma cura, às vezes uma restauração, uma libertação, às vezes a paz de Deus que entrou na nossa casa, que entrou na nossa vida, e que mesmo que não seja algo palpável, o que você pode dizer, ai, se não tivesse sido o Senhor, mas foi algo no coração. Nossa, Deus, o meu coração antigamente era, sei lá, como a Mari disse aqui, endemoniado. Mas hoje, para a glória de Deus, sabe, eu sei o que é ter paz, eu sei o que é amar o próximo sem esperar nada em troca, eu sei o que é fazer todas as coisas como para o Senhor. Eu sei o que é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e posso me apresentar diante de Deus e, como nós fizemos, né, no culto de ação de graças, não apenas agradecer ao Senhor pelo que Ele tem dado, pelas portas que Ele tem aberto, mas também dizer, meu Deus, em forma de gratidão, obrigado, porque se não tivesse sido o Senhor, o inimigo teria tomado conta da minha vida, teria tomado conta da minha casa, estaria até hoje
direcionando os meus passos para a destruição cada dia mais. Ai, se não tivesse sido o Senhor por tantas noites que nós passamos ali chorando e sendo realmente moldados e amassados pelas mãos do Senhor, para que no outro dia pudéssemos viver a novidade dele, para que no outro dia pudéssemos ver por que é que ele estava trabalhando e tratando a nossa vida. Então, não apenas livramentos dos inimigos, como é citado no Salmo, mas também, ai, se não tivesse sido o Senhor para pegar o meu coração, que era o único que podia transformar a minha vida e mudar de verdade, hoje eu não estaria vivendo essa novidade de vida que vivo a cada dia com o Senhor. Hoje os meus olhos não conseguiriam olhar para um milagre e falar, realmente, a força do meu braço não tem nada a ver com isso. A minha inteligência, a minha capacidade de onde eu vir, nada tem a ver com o que eu estou vendo. Os meus olhos estão contemplando coisas que eu nunca imaginei. E ai de mim, se não tivesse sido o Senhor, nada disso seria possível. Então, a minha anotação e o meu aprendizado para compartilhar hoje com a igreja sobre esse salmo é isso, que a gente possa parar e ver na nossa vida, ai, se não tivesse sido o Senhor. Ora por bênçãos, ora por transformações em nós mesmos e ora por como aqui o agradecimento por Ele ter livrado as nossas vidas da mão dos inimigos, da mão daqueles que intentam contra a nossa vida, da mão daqueles que intentam contra a nossa casa, da boca daqueles que intentam contra a nossa família. Se não tivesse sido o Senhor e se constantemente não tiver sendo o Senhor na nossa vida para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger, nós não estaríamos aqui. Nós já temos prova mais do que suficiente de que o nosso braço, a nossa inteligência, a nossa capacidade ou os nossos bens, os nossos contatos, as pessoas que nós conhecemos, nós sabemos que nada disso supre ou mantém a nossa vida, independente de qualquer uma dessas coisas. Ai, se não tivesse sido o Senhor, porque hoje nós talvez não estaríamos aqui com a liberdade que temos de sentar no meio da tarde e cultuar ao nosso Deus em alegria, mesmo que, nossa, eu estou passando por um momento difícil, mas ainda assim, eu deixo de lado as minhas preocupações e presto ao meu Deus um culto racional. Ai, se não tivesse sido o Senhor, eu não teria a liberdade do pecado e da vida escrava para me apresentar diante desse Deus e ter a oportunidade de orar, de louvar, de erguer as minhas mãos a um Deus santo, a um Deus justo. Então, glória a Deus, porque se não tivesse sido o Senhor, nós não estaríamos aqui, não seríamos família, não seríamos casa, não seríamos igreja, não seríamos chamados de povo de Deus. Então, glória a Deus, porque aprove a Ele um dia nos encontrar, nos redimir, livrar as nossas vidas das cadeias do inimigo, livrar o nosso coração do pecado e do prazer pelo pecado e dia após dia transformar a nossa vida e o nosso coração e nos fazer, como a Manu acho que citou ontem, sonhar com o céu, sonhar com o que nós vemos em Apocalipse. Glória a Deus por tudo isso, glória a Deus, porque se não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos lendo Apocalipse e tendo medo dos fins do tempo, mas glória a Deus, porque foi o Senhor. Hoje nós lemos e esperamos pelo novo céu e pela nova terra. E foi isso meu comentário. Amém. Eu vou comentar porque foi praticamente o que a Jéssica falou, e a única coisa que eu vi assim, né, quando eu estava lendo foi repetindo as palavras dela. Diversos momentos em que eu me deparei com uma situação onde eu não tinha capacidade de resolver, né, e mostrando a minha insuficiência, só que na minha cabeça eu parece que ainda buscava forças em mim para resolver. Então era aquela oração que você fala, Deus resolve, mas a minha preocupação não estava em exercer minha fé, estava em buscando uma solução. Né? Aí você fala, e aí, o que eu faço? Você fica patinando, e aí cada vez mais ansioso, cada vez mais nervoso e cada vez cavando mais um buraco. Então, aí foi quando que Deus foi mostrando, né? E a hora que você lê esse salmo, ele fala, e se não fosse Deus? Se não fosse Deus, estaria nervoso, ansioso e nada resolvido. E aí Deus chega como se fosse, sabe, coloca a mão e resolve tudo, né? Então, realmente, se não for o Senhor, nada é feito. Mostra que a força do nosso braço não é nada, mostra que quando pensamos que temos força, não somos nada, e que realmente Deus é quem faz, Deus é quem mostra, e que a gente possa ter essa capacidade de entender também isso daqui, de entender
que se você teve a capacidade racional, foi porque Deus deu a capacidade racional de poder, sabe, resolver determinadas coisas, de enfrentar determinadas situações, de alcançar determinados objetivos, foi porque Deus deu, porque senão de nada vale. E já aproveitando também, vocês devem ter percebido que a gente não está fazendo as participações através da chamada de áudio ou através do WhatsApp, pelo simples motivo de que para acontecer uma live como essa, demanda uma estrutura que não é só ligar uma câmera e passar. Para vocês terem uma ideia, que vocês acompanham, vocês sabem, cada um fica com o celular recebendo as mensagens, quando estamos na mesa, estamos com o computador, a imagem, para poder ser transmitida, ela precisa enviar dados pela internet, e isso não é qualquer internet, usando esse termo, que consegue fazer isso. Por isso que a gente reforça o pedido para vocês deixarem tanto no chat, como nos comentários, para ficar registrado, para que depois outras pessoas também possam ver. A gente continua lendo, todos continuam participando, todo continua. Mas é o quê? Para não acontecer igual vocês já viram, fica aquela imagem craquelada e vai falar, o som quebra e tudo. Justamente por isso, que como a internet onde nós estamos não é tão boa, então ela não é da mesma forma que a gente tem, quando realiza na estrutura normal, por isso que a gente não está fazendo a chamada nem de vídeo e nem com áudio. Mas a gente está vendo os comentários e, com certeza, como a gente sempre diz, os comentários são muito edificantes. Então não guarde para você a semente que Deus colocou na sua mão para você plantar. Aí Deus te revelou algo, compartilha nos comentários, coloque no chat e grave depois também lá nos comentários para poder ficar registrado, para que outras pessoas possam ver, possam ler, e só para que a gente possa ter essa live mais tranquilamente, a gente não está fazendo essa transmissão com áudio, com participação com áudio e vídeo. Mas não deixe de participar, porque se Deus confiou a você uma palavra, não retenha, sabe? Multiplique, espalhe a boa nova do Senhor, porque você também é instrumento de Deus e é para isso que Ele te revelou essa palavra. Amém. Glória a Deus. Não é o meu comentário, mas só porque quando eles falaram, eu lembrei assim, porque eu não tinha visto isso nesse salmo, eu vi uma outra coisa, mas quando vocês falaram dessa libertação de Deus, eu sempre penso isso com relação ao passado, de antes de me converter. E toda vez eu falo isso sempre, se não fosse Deus no passado, não vou falar de mim assim, mas se não fosse Deus no meu passado, antes de me converter, e eu vi falando isso, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não estava aqui. Aí eu comecei a lembrar, e quando vocês falaram, eu falei, meu Deus, é verdade, se não fosse Deus, e eu lembro de, tipo assim, vamos colocar uma semana, meses antes de me converter, e eu fico pensando, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não estava aqui hoje. E aí eu começo a lembrar, a hora que você começou a falar, eu sempre falo isso, e todo mundo sabe, mas eu falo, olha, se não fosse Deus ter me livrado, se não fosse Deus ter tirado, e eu falo até da gente como família, eu lembro, se não fosse Deus ter falado não, e ter falado, Satanás, sai, não vai, não mexe, não faz, a gente não estava aqui. Então, a hora que vocês começaram a falar, esse não é o meu comentário, eu vou falar depois do meu comentário. Mas aí, a hora que eu vejo o Salmo, e quando você começou a falar, eu falei, nossa, realmente o Salmo é todinho isso, Se não fosse o Senhor, ele fala, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, se não fosse o Senhor quando os homens se levantaram contra nós, e se não fosse o Senhor que tivesse engolido os inimigos vivos, e se não fosse o Senhor que tivesse parado o inimigo e salvado as nossas vidas, a gente não estava aqui. Então é muito importante a gente ver que hoje a gente não é salvo, que hoje a gente não tem tudo, que hoje a gente não pode ver Jesus. Se não fosse Deus, a gente não era salvo. Se não fosse Deus, o diabo tinha engolido a gente, o nosso pecado tinha engolido a gente. Se não fosse Deus, ninguém tinha salvação. Então, a hora que você começou a falar, eu falei, meu Deus, é verdade. É verdade, se não fosse Deus, ninguém podia ir para o céu. Se não fosse Deus, o pecado tinha acabado com a gente. Se não fosse Deus, aí eu comecei a vir à minha mente toda a vida antes de Cristo. Porque tudo podia ter acontecido. A gente podia ter morrido em acidente, a gente podia ter morrido nos nossos pecados, a gente podia ter morrido em tanta coisa inútil que a gente fez antes de Jesus. Eu falei, meu Deus, é verdade. Quantas vezes nós, antes de Cristo, colocamos a nossa vida em risco? Até o próprio Provérbios fala, o tolo antecipa a sua morte. Quantas vezes nós, de forma tola,
antecipamos a nossa morte? E por que a gente não morreu? E quantos de nós, antes de Jesus, quantas vezes a gente buscou a morte? E por que a gente não morreu? Porque Deus livrou para trazer a gente hoje para ser salvo. E quantas vezes hoje a gente não dá graças a Deus só para poder estar vivo, né? Então, na hora que vocês começaram a falar, eu falei, meu Deus, nós teríamos sido engolidos vivo, né? Quando os inimigos se acenderam contra nós. Então, temos que muito dar glória a Deus. Então, realmente, o Salmo vai mostrando. E bendito o nome do Senhor, que não nos deu como presa aos dentes dos inimigos. Então, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a vir à minha mente todo o passado, que eu nem lembrava mais, mas acho que hoje Deus trouxe à tona todo o passado para poder lembrar. Se não fosse o Senhor, eu não estava aqui, né? Se não fosse o Senhor, realmente, eu não estaria aqui. Então, muita coisa que eu já nem lembrava mais do meu passado, muita coisa que nem vinha mais à minha mente, mas hoje Deus trouxe à minha memória, só mesmo para poder dar graças a Ele e falar, nossa, se não fosse Deus ter falado para o diabo, você não vai manifestar, você não vai fazer nada agora, porque agora quem vai tomar conta sou eu, até poder que eles possam, como família, dar graças a Deus. E hoje mesmo eu lembrei, o dia que a gente estava em casa, e todos nós mesmo como família, e eu lembro que a gente já não tinha mais nada o que fazer, já não acontecia, né, mais nada, foi uma situação de caos. Eu lembro que uma mulher bateu na porta da nossa casa e a gente já não tinha mais esperança nem na terra, nem em céu, já não acreditava mais em nada, e ela bateu na porta da nossa casa e a gente nem queria mais abrir, porque já, né, só batia para algo ruim mesmo. E ela bateu em casa e falou assim, eu vou, se arruma, ainda falou pra gente, ninguém queria ir, e a mãe, que sempre tinha coragem mesmo, ela falou, se arruma porque hoje à noite eu vou vir buscar vocês. E a única que teve coragem mesmo, que falou que ia, foi a mãe, e a mãe falou, eu vou. E ela pegou, acho que não sei se ela falou que ia, eu vou levar vocês, e pegou e levou a mãe para uma igreja. E foi a primeira vez que a gente tinha, que a gente, né, mas que a mãe foi numa igreja evangélica. E naquela noite ela foi, e daí para frente foi outro, e todo mundo, né, da nossa família acabou se convertendo. Então, para a glória de Deus, foi aquele dia. Mas se não fosse Deus, a gente não estava aqui. Então, na hora que você leu, eu lembrei desse dia. E se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos pelo diabo. Nós teríamos sido engolidos porque tinha tudo. Tinha pecado, tinha brecha, tinha autoridade, e o diabo tinha autoridade para fazer o que ele quisesse, porque, né? Mas se não fosse o Senhor que salvou e que livrou, se não fosse Deus, quem podia impedir o diabo? Né? Ninguém podia. Ele tinha autoridade para fazer? Ele tinha, porque tinha pecado. Ele podia, né? Podia, mas Deus falou não, porque Ele é dono das almas dos homens. As pessoas, nós no caso, amávamos o pecado, né? Tava ali, e Deus falou não. Então o salmo, a hora que você falou, eu falei, meu Deus, né? Então, se não fosse o Senhor, então glória a Deus pela palavra. E eu, como eu falei, né, não era o meu comentário, mas a hora que você falou, não tinha como, né? Todo o passado veio na minha mente, porque eu só pude falar, meu Deus, se não fosse o Senhor, a gente não estava aqui. E quantos de nós, vendo hoje, né, assistindo hoje, essa tarde, quantos de nós podemos dizer, meu Deus, muito obrigada, porque se não fosse o Senhor, eu não estava aqui. Então é uma tarde para dar muito graças a Deus, porque nós amávamos o pecado, e o diabo podia fazer com a gente o que quisesse, porque, por que não? Né? Mas se não fosse o Senhor, o diabo podia ter destruído a nossa vida. Então é uma tarde para dar muito glória a Deus. Depois eu volto com o meu comentáriozinho, que é bem curtinho, mas eu só posso dar glória a Deus realmente, porque o inimigo teria nos engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. E realmente a gente viu por várias vezes no nosso passado, antes de Cristo, o diabo vindo com tudo
todos os inimigos, o inimigo vindo com tudo na nossa vida. E eu posso falar assim, a gente como família, a gente viu quantas vezes o inimigo vir com tudo para entrar, né, na nossa vida, para tentar destruir mesmo, e quantas vezes a gente viu ele entrar na nossa casa e falar, agora eu vou matar vocês. E ele foi, bateu, colocou a gente assim para arrebentar mesmo. E olha, a gente vivo, né, restaurado, e você fala como? Não dá para explicar como. Não dá para explicar como. Né? Não dá, assim, né, coisa de Deus. Não dá para explicar como. Não tem como explicar. Mas bendito Deus que não nos deu como presa nos dentes deles, né? A gente viu na nossa vida o inimigo vir e colocar a gente na boca, como um leão mesmo, e colocar a boca aqui, morder e falar, agora eu vou te matar. E não matou. Como? Eu não sei. Porque Deus falou não. Porque é Ele quem tem a vida na mão dele. Deus tem a vida do homem na mão dele. E só pode morrer quando Ele quiser. Então, bendito seja o nome do Senhor, que não mata porque Ele tem plano. Então, é dia de dar graças a Deus. Até citando o texto que a Manuela falou no domingo. Tem que dar glória a Deus mesmo e dar muitas graças a Deus, porque é só Ele quem pode. E é Ele quem tem a alma dos homens na mão dele, e Ele faz o que quer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Posso falar o comentário que a pastora falou, que era todinho meu, né? Mas... Obrigada por me dar o seu comentário que eu li na sua cabeça. Imagino. Mas sobrou alguma coisinha ainda, né? O que eu ia falar é o seguinte: pegue tudo que a Jéssica falou, tudo que o Humberto complementou, e vamos fazer o quê? Vamos lá para o verso 6. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sempre, para sermos dilacerados pelos dentes deles. Quer dizer, obrigado, Senhor. Amém. Tudo aquilo que a Paty acabou de falar, que nós passamos, que foi difícil, que isso, que aquilo, que o bicho vinha assim aí, fazia aqueles barulhos horríveis dentro da nossa cabeça, nós fomos livres, libertos. E uma coisa que eu lembrei agora e que é muito importante: não deixe de orar pelos outros, pelas pessoas. Nós tivemos uma pessoa que ficou o tempo todo orando por nós. Ela chegava em casa, nossa, era um tal de esconde daqui, sai correndo de lá, porque ninguém queria escutar a oração, ninguém queria, mas ela não desanimou, ela perseverou e ficava ali, ó. Ah, mas lá vem aquela mulher falar de Bíblia, lá vem aquela. E, graças a Deus, ela não desanimou. Ela falou o tempo todo de Bíblia para nós, ela orou o tempo todo por nós, fortificando assim a nossa libertação, fortificando o nosso pedido a Deus para salvar, e salvou. Com a graça de Deus, salvou a família toda. E hoje nós temos mais é que agradecer. Agradecer a ela, que ficou ali firme e forte, né, orando por nós, e, é lógico, agradecermos a Deus, que nos tirou das garras do inimigo e nos trouxe aqui. E hoje, às vezes você fala assim, mas todo dia vocês estão... Com a graça de Deus, estamos aqui todos os dias. E, com certeza, já alcançando muitas e muitas vidas que, como nós estávamos nas garras do inimigo, e hoje, por causa dessas lives, por causa dessa palavrinha que nós estamos fazendo todos os dias, estão sendo salvas, estão sendo alcançadas por Deus e esmagando a cabeça do diabo. Não deixe que ele fale na sua cabeça. Quem comanda a nossa vida é o Senhor Jesus. E é Ele que está na frente da nossa vida, é Ele quem faz por nós. Assim como testemunhando
que esta família foi liberta das garras do inimigo, você também que conhece alguém, ou você mesmo, ou família, que ainda não conhece Jesus, não perca a esperança. Deus pode, Ele faz e acontece. Está aqui a prova. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É uma coisa que, enquanto a Carminha... Porque realmente o versículo não tem como não lembrar, né? Mas eu vou citar um que não foi lido, né? Porque tá difícil hoje. O versículo 7, ele fala: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Juntamente com o 1 e o 2, esse também me chamou a atenção. E foi justamente o que eu vi é que o laço, né, o laço feito é algo que foi feito antes, né, algo que é planejado, é algo que foi tramado contra nós. E o diabo, ele tramou muitas coisas contra nós, né? E aqui a gente viu alguns testemunhos, tanto a pastora falando, quanto a Carminha e a Jéssica. E muitos planos realmente ele teve para nós, né? Para nos destruir, para nos derrubar, para nos levar realmente para o inferno. Mas o Senhor fala que ele quebrou o laço, né? E aí eu lembrei de um texto que nós lemos agora também, um salmo que também do mesmo Davi. E ele fala no 144, ele fala: bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as mãos para a batalha, os dedos para a guerra. Ele é minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. E como nos dois salmos eu vi uma coisa, que o Senhor se antecipa em nos livrar. Ele fala que ele adestra as nossas mãos para a batalha. Isso acontece antes, né? Isso, afiar a faca para a batalha, né? Adestrar a mão, nos ensinar a lutar, acontece antes. Então o Senhor, mesmo que o diabo, mesmo que as trevas, mesmo que homens tramaram coisas contra nós, o Senhor ainda se antecipou ainda mais, porque Ele é o Deus que sabe todas as coisas, Ele é o Deus que pode todas as coisas. E no versículo 2 ele fala: Ele é a minha misericórdia, ou seja, Ele é aquele que entende a minha fraqueza, mas Ele também é a minha fortaleza, né? Ele é o meu alto refúgio, ou seja, quando eu estou ainda fugindo do diabo, quando eu ainda estou me escondendo ali, clamando por socorro, e Ele também é o meu libertador, ou seja, quando eu já estou na mão do inimigo, Ele também me tira de lá. Então o Senhor, Ele se antecipa e Ele também resolve todas as coisas. Então às vezes se fala assim: mas essa palavra não é para mim porque eu já estou presa, né? Se o Senhor não estivesse do meu lado, mas eu já estou, né? Quem sabe você está assistindo a live e você fala: mas eu já estou, né? Eu já estou padecendo na mão do diabo, eu já estou realmente eu já estou sofrendo as consequências do meu pecado. Mas o Senhor é o nosso alto refúgio, ou seja, nele nós podemos nos esconder, mas Ele também é o nosso libertador. E como no Salmo falou, no versículo 7, Ele quebrou o laço do passarinheiro, né? A trama do diabo, aquilo que o inimigo tentou contra a nossa vida, o Senhor veio e quebra. E Ele fala: e porque o Senhor quebrou, nós nos vimos livres. Então, o Senhor é aquele que se antecipa. O Senhor sabe todas as coisas, Ele adestra nossas mãos para a batalha, Ele nos guarda. E realmente, né, eu creio que todos nós podemos falar: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, eu sempre falo isso, né? Mas eu poderia estar em qualquer lugar que você poderia imaginar, né? Pela família, pela história, pelo histórico, todas as coisas me eram possíveis, porque é mundo, irmãos, e mundo está suscetível a tudo nessa vida. Mas se não fosse o Senhor, tudo poderia acontecer. Mas o Senhor se antecipou. E aí você consegue lembrar, e eu consigo lembrar de vezes que o Senhor me livrou, foi me livrando e me preparando para um dia que eu falo, né, que foi o dia que eu aceitei Jesus, mas que não foi esse dia, porque não tinha como não aceitar, não tem como resistir à graça dele. Mas o Senhor, desde antes, já vem dando indícios, né? Então, por quê? Porque Ele se antecipa. Ele nos livra, como a Paty falou, da morte, né? Do acidente. Ele nos livra de doenças. Ele nos livra de tantas coisas, para que um dia a gente tenha consciência de que Ele está ali, que Ele sempre esteve do nosso lado. Então, se você
está ainda se escondendo e pedindo ao Senhor, Deus, não me deixa. Não me deixa que o diabo me toque, não me deixa que ele tome minha família, minha casa, meu coração. Mas se você também está hoje nas mãos do diabo, padecendo, sofrendo, em pecado, o Senhor é capaz e Ele é poderoso tanto para livrar antes quanto para livrar depois. Porque senão, se a gente acreditar que agora não tem mais jeito para mim, então a gente está supondo que o diabo é mais forte que Deus e a gente está indo contra a Bíblia. Então, essa palavra é uma palavra de esperança, de lembrança, de gratidão, mas também de esperança, porque o Senhor quebrou o laço do passarinheiro, ainda que foi feito antes, né? Ainda que, mas há 10 anos, mais 5 anos eu estou padecendo dessa coisa, mas eu nunca me vi sem isso, mas o Senhor é capaz de livrar do laço. E aí o Davi, um pouco depois, ele vai reconhecendo, como que o Senhor fez isso? Como que o Senhor fez? Ele adestrou as minhas mãos para a batalha, ele foi minha misericórdia, ele foi minha fortaleza, ele foi o refúgio, o libertador, ele foi o escudo. E aí ele vai continuando falando, quem sou eu? Eu sou como um sopro. Os seus dias, né, os dias do homem como a sombra que passa. Então não tem nada a ver conosco realmente. Se não fosse o Senhor, como a Jéssica começou falando, se não fosse o Senhor, o que poderíamos fazer? Correr, se esforçar, amizades, nada. Né? Se não fosse o Senhor, nós provavelmente, certamente, na verdade, não estaríamos aqui para contar a história, né? Porque certamente você lembra de alguns momentos da sua vida. Isso que você lembra, né? Fora do que a gente não sabe, do que poderia ter acontecido. Então, realmente, o Senhor se antecipa. Não tem causa que Ele não possa resolver. Então, hoje, independente se é antes ou se é depois do diabo, se é antes ou se é depois do pecado, o Senhor é capaz de quebrar o laço do passarinheiro, e glória a Deus por isso. Amém. O que eu vi, né? O que eu vi e o que eu acho que é o que eu acho, mas é o que realmente é. Eu coloquei ainda assim, né? Se Deus não estiver do meu lado, o que aconteceria comigo? Como foi falado por todos, né? Se não fosse a mão de Deus, o que seria da minha vida? Não sei. Poderia já ter morrido, né? Poderia já estar perdida, mas Deus realmente, Ele nos tira da onde a gente não imagina o que seria o nosso fim. A gente acha que está tudo muito bem, está tudo muito normal, vivemos bem, temos, né? Tem gente que não passa por dificuldades, tem gente que tem uma vida muito boa e acha que realmente está tudo bem. Mas se não for Deus realmente tirar e nos mostrar que Ele foi que tirou, que nos resgatou, às vezes a gente acha que está tudo muito bem e não está. Porque, como todos sabem, isso aqui vai passar. Mas o problema é esse. Às vezes a gente acha que vive bem e está tudo ok. E não é. E eu coloquei, foi mesmo, bem mesmo o que a Jé falou. E eu coloquei, o que seria da minha vida sem Deus? Porque eu sou totalmente dependente de Deus. Pois Deus é quem faz todas as coisas, Ele é que resolve todas as coisas, Ele é que cuida de todas as coisas. Então, que a gente hoje possa colocar a nossa vida, a nossa esperança em Deus. Aí foi até o verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pois é isso. Para mim, é bem esse capítulo, esse versículo, ele diz todas as coisas. O nosso socorro está no nome de Deus, no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, às vezes, a gente acha que as nossas mãos, as nossas ações, é tudo pelo meu esforço, pelos nossos esforços. Mas não é. Tudo vem de Deus. Tudo é para Ele. Tudo é para glorificar o nome dEle. Então, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, já teríamos morrido nos nossos pecados, nossos delitos. Quem sabe onde estaríamos hoje, se não tivesse a mão do Senhor, se o Senhor não tivesse nos pego de jeito e cuidado das nossas vidas. Então, que possamos realmente pensar aonde eu estaria. Não é ficar lembrando, ai, meu Deus, eu fazia tal coisa, isso, aquilo. Não, porque às vezes de nada vale. Glória a Deus, Deus apaga. Muita coisa eu não lembro nem da minha infância. Eu não lembro, gente. Eu não tenho nem memória. Mas é porque Deus tira.
Porque não tem necessidade, eu não tenho necessidade de ficar pensando, ai, porque eu fazia tal coisa, ai, porque eu era assim, ai, porque era aquilo, aquilo outro. Não, mas é só trazer na memória que eu era um pecador, que eu vivia à mercê da sorte, e hoje não. Hoje eu tenho um Deus que cuida da minha vida, que cuida dos meus, né? E Deus tem nos ajudado. Então, que possamos ser gratos realmente a Deus e agradecer a Deus. Deus, obrigada, porque hoje o Senhor me fez outra pessoa. O Senhor me resgatou da minha vida, dos meus pecados e me levou para viver contigo, né? E me resgatou. Então, a gente hoje tem uma esperança. Hoje a gente tem esperança de que se vivermos bem, se fizermos a vontade de Deus, se formos obedientes à palavra dele, teremos uma vida eterna, um futuro com o Senhor. Mas se não nos deixarmos ser moldados por Deus, não teremos futuro, um futuro bom. Teremos, infelizmente, um futuro ruim que ninguém quer, né? Queremos herdar o céu, queremos viver com Deus, que esse seja realmente o nosso foco, o nosso propósito, vivermos nesse mundo, mas sabendo que no futuro estaremos com Deus. Então, que nosso coração seja voltado a isso e crer e saber que nós dependemos do Senhor, que tudo é por Ele. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, pois tudo é dele e tudo é para ele, e que possamos ter essa clareza na nossa vida e no nosso coração, certeza, Senhor, me perdoa os meus pecados, eu sei que eu sou pecadora, mas eu sei que o Senhor é o meu mediador, Jesus é meu mediador, ele vai interceder, então que possamos realmente buscar a Jesus e crer que temos a chance de herdar o reino de Deus. É isso. Só rapidinho que a Tati falou, né, que é interessante. Você falou assim, que às vezes a gente acha assim, mas eu não vivo dificuldade, né? Por que eu tô presa? Mas como o exemplo do passarinho, eu acho que é muito interessante, porque é um laço realmente. Não é algo que você só vê que você tá preso quando você não consegue sair daquilo. Então, para você pode ser, tá tudo bem, né? O passarinho pode estar ali dentro e para ele tá tudo bem. Mas se ele tenta sair, ele não consegue. Então, hoje é um bom termômetro para a gente pensar. Mas eu não estou numa vida, eu não estou em vício, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu não estou em cadeias, eu não estou em relacionamentos destrutivos. Mas o que você hoje não consegue sair? Né? Então a gente só percebe que a gente está preso quando a gente não consegue sair de algum lugar. E o passarinho, no caso, é um laço realmente. Não é um monstro que chega e fala, eu vou roubar, vou matar você, vou destruir você. Não, você entra ali e aparentemente está tudo bem. Ele poderia morar no laço, ele poderia morar ali na gaiola e nunca sair, né? Mas quando você tenta sair e não consegue, é que você vê que você realmente está preso. E aí por isso que o Senhor, ele quebra o laço. Ou seja, ele mostra pra gente que isso é uma cadeia. Ele mostra que você não consegue sair disso, seja o que for. E por isso ele fala, agora você se viu livre. Porque na verdade às vezes a gente nem sabia que a gente estava preso. Mas quando o Senhor nos liberta, a gente sabe, opa, eu estava preso e agora sim eu estou livre. Às vezes nem a consciência, e por isso a cadeia é tão grande do pecado, porque você não tem a consciência que você está preso. E aí vem Jesus, ele mostra as suas algemas, né? Ele mostra o laço, ele quebra o laço, né? Não só igual o diabo que acusa só e fala, você está preso mesmo, não tem futuro mesmo. Não é isso. Quem acusa é o diabo. Mas o Senhor nos mostra o nosso laço, a nossa cadeia, quebra o laço, e aí ele fala, e nós nos vimos livres. E eu achei muito linda essa parte, e como você falou, às vezes a gente fala, mas eu tô bem. Eu não tô. Vocês estão falando aí, mas não é minha vida. Minha vida é boa, né? Mas na verdade é que você não vê que você está preso. Às vezes no mesmo orgulho, no seu próprio orgulho de achar que está tudo bem. No seu próprio ego. E até um sentimento. Às vezes você acha que está tudo bem, mas você tem aquele sentimento que te leva... Aparentemente você está tudo bem. Mas você tem algum sentimento, algum pensamento, alguma coisa que te leva a ver que você está preso, né? E isso é o pecado. Às vezes vivemos bem, vivemos em grupo, vivemos... Mas tem alguma coisa que está te incomodando, que está te aprisionando. E aí você acha que é livre, mas não é, porque você está preso
ali em algum pensamento, algum na nossa sentimento. própria natureza, Na né? nossa própria natureza. Porque mesmo sem o pecado cometido, a nossa natureza nos prende. Então, a nossa natureza é pecaminosa e é a nossa natureza que vai nos levar para o inferno. Então, às vezes a gente fala, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca menti, mas a sua natureza já é algo, é um laço. Ela própria já é o laço, né? Que nos prende. Exatamente, né? Faz tudo certo, mas... O microfone. Como o jovem rico. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, sempre segui a lei. Só que a hora que Jesus fala para ele, então, vende o que você tem, doe aos pobres e siga-me. Aí o negócio pegou. Então, quer dizer, ele tinha um laço, né? Ele estava preso a alguma coisa. Inconscientemente. Ele não sabia que aquilo ali era um pecado, era uma prisão para ele. Mas a hora que precisou, ele não pôde escapar, né? Esse salmo realmente, todo mundo falou tudo, né? Não tem nem muito aqui o que acrescentar, mas esse salmo me lembrou muito o Salmo 121, que ele diz assim, ó: Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. E quando eu li esse salmo também, me veio a lembrança esse Salmo 121, que é muito parecido, né? A gente, quando você vai lendo os salmos, assim, você vai vendo que eles parecem que se completam, né? E é muito legal, você vai lendo e é muito bom. E esse também me lembrou, porque o Senhor é aquele que não permite, né, que os nossos pés vacilem. O Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. Esse salmo ele também diz isso. Então, ele diz que o Senhor vai nos proteger de todo o mal. E isso é muito interessante porque a gente vê que o Senhor não fez isso na nossa vida só agora, depois que a gente se converteu. E quando a gente vai ouvindo todo mundo falando e falando a respeito do Salmo 124 mesmo, a gente vai vendo que Deus ele tem protegido a nossa vida desde sempre, né? Desde sempre. E eu sempre, às vezes eu paro para pensar e eu fico refletindo assim mesmo, até já comentei com as meninas, e eu falo assim: nossa, eu acho que Deus, ele me escolheu para ser crente. Não é possível, porque desde o começo, desde que eu nasci, você consegue, depois que você se converte, você vai conseguindo ver como Deus ele te livrou. No momento, antigamente, você não via que era Deus, mas depois quando você se converte, você olha para o seu passado e você fala: nossa, Deus esteve comigo desde sempre, desde o começo da minha vida, Deus estava ali. Eu aqui não via, nossos olhos eram cegos mesmo, era tudo assim, anuviado. Mas quando você olha para o seu passado agora com conhecimento de quem é Deus, você fala: Deus esteve ali desde o princípio. Desde o começo da minha vida, Deus estava ali me livrando, Deus estava ali me protegendo, Deus estava provendo livramentos sobre a minha vida que a gente nem imaginava. E quantos livramentos Deus não continua fazendo na nossa vida que a gente não vê? Né? Deus ele nos protege, Deus ele nos guarda, ele nos livra de tanta coisa que às vezes a gente nem percebe, mas Deus ele está aqui, ele sempre esteve. E quando a gente às vezes às vezes fica meio desesperado, ele convida a gente a olhar para ele e lembrar que o nosso socorro vem dele e que ele sempre esteve com a gente, que ele sempre vai estar, né? E isso é muito interessante porque antes mesmo da gente conhecer a Deus, ele fez isso por nós, para mostrar que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com as nossas obras, mas tem a ver com Deus. Ele é assim. Ele desde sempre esteve com a gente, não por quem a gente é, mas por quem ele é. E isso é muito interessante para a gente olhar
e pensar mesmo em Deus e não achar que Deus me livra porque eu sou crente. Não, Deus me livra porque hoje eu fui pro culto, né? Não, Deus me livra porque hoje eu orei 2 vezes mais. Não, Deus me livra porque hoje eu li a Bíblia. Nossa, eu li até os rodapés da Bíblia hoje. Eu li tudo. Nossa, eu já assisti a Tarde da Conexão e o culto. Então hoje Deus vai me livrar do meu pecado. Hoje Deus vai me livrar do mal. Hoje Deus vai me livrar do caminho ruim. Não é pelo que a gente faz, é por quem Deus é. Não tem nada a ver com a gente. E quando a gente para pensar, enquanto Deus livrou a gente, quando a gente nem conhecia Ele, é mais para glorificar a Ele mesmo. E para falar, meu Deus, como o Senhor é bom. Porque quando eu não tinha nada de bom para oferecer para o Senhor, se é que nós temos alguma coisa agora, mas parece que acho que a gente melhorou um pouquinho assim, né? Depois que a gente se converteu. Mas, antes... sem nada, completamente entregue ao pecado, Deus livrou a nossa vida, né? Então, glória a Ele por isso, glória a Deus porque Ele nos protege, Ele sempre nos protegeu e Ele sempre esteve com a gente, né? E Ele fala que o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então, Deus, Ele é o guarda de Israel. Ele não se descuida, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está sempre aqui, atento. Né? Ele está sempre atento. Então, que nós também possamos estar atentos para ver o cuidado dEle sobre as nossas vidas. E louvar e agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele continua fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Porque certamente Ele é Deus e Ele continua fazendo grandes coisas nas nossas vidas. E a gente tem que realmente agradecer e louvar o nome dele por isso, porque se não fosse por ele, a gente não tinha nada, a gente não era nada, a gente não estaria aqui. Quem éramos nós, né? Então que Deus possa clarear a nossa mente, que a cada dia mais a gente possa ver o cuidado dele sobre as nossas vidas. Amém, que não deu tempo de anotar enquanto você falava amém. Aleluia, glória a Deus. Que lindo. Só estava anotando o que você falou, mas é uma verdade. Esse salmo faz a gente lembrar que nunca foi sobre nós, é tudo para Ele. E que faz menção a dar glória ao nome do Senhor. E fechando, só voltando no versículo 7. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. E também fazendo menção que é um texto que não fala de algo só físico, fala de algo espiritual, porque o texto mostra que o salmista não está falando, né, apesar que ele fala, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço. Mas o que o pássaro tem a ver com alma? Né? Então parece que é meio incongruente, mas quando você vê ele falando, ele fala, ele salvou a nossa alma. Você está vendo que o salmista ele não está se referindo apenas de algo físico, né? Ele está mostrando que Deus salva da morte, né? Ele está falando de Deus salvando a nossa alma do inferno. Então ele mostra que Deus nos livra tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele está lembrando que Deus nos livrou do pecado e da perdição eterna. Então louvado seja Deus que não apenas nos livrou dos inimigos físicos, mas nos livrou da perdição eterna, né? Nos salvou, como a gente falou, né, das mãos do inimigo, nos salvou do inimigo maior, que era a morte, nos livrando, né, da perdição eterna. Ele salvou a nossa alma, como ele livra o pássaro, né, como já foi falado, do laço. Ele nos salvou e ele nos livrou a nossa alma da perdição eterna. Esse foi o maior inimigo que Deus nos livrou. Ele livrou a nossa alma do pecado, ele livrou a nossa alma da perdição eterna. Então, louvado seja o nome do Senhor, que livrou a nossa alma do maior inimigo, que era a morte eterna, nos dando vida eterna na pessoa de Jesus. Então, esse foi o maior inimigo que Deus nos livrou. E uma coisa que me chamou a atenção do comentário da tia Paty foi que às vezes algumas pessoas elas não percebem que Deus livrou elas, porque como a gente falou no começo, porque elas estavam lá presas nos pecados delas, elas estavam presas no que o diabo colocou no coração delas, às vezes por um aplicativo no celular, ficou preso no seu pecado, ficou preso em alguma coisa material, e quando Deus livra elas,
elas desse mal que o pecado colocou no coração delas, elas não veem. Elas não vêm porque elas já são há muito tempo escravo daquele negócio. Elas são há muito tempo escravo do que o diabo colocou no coração delas. Então elas não enxergam o que Deus fez na vida deles. Porque eles eram escravos do que o diabo colocou no coração deles. E às vezes assim somos nós. A gente não percebe o que Deus faz na nossa vida. Então a gente fica alimentando o pecado, fica alimentando o lado ruim da nossa vida, que é o pecado. Então todo dia a gente está lá de pouquinho em pouquinho alimentando. E a gente não percebe, porque a gente é escravo. Aleluia. Que possamos dar glória a Deus e não alimentar o pecado, mas dar glória a Deus que nos livra de todas as coisas. Amém? Mais algum comentário? Então todos deixem os seus comentários que estarão edificando, estaremos lendo depois, como o Humberto falou, as nossas limitações internéticas. Acabei de criar uma palavra. As nossas limitações, né, internéticas no momento, virtuais, não nos permitem, né, digitais, não nos permitem nesse momento fazer o que a gente faz enquanto estamos lá na conexão. Mas a gente vê depois e deixem os seus comentários que estão e continuam edificando a todos. E para a glória de Deus, o Senhor nos livrou e tem nos livrado da alma. Então, vamos bendizer o nome do Senhor e vamos adorar ao nome do Senhor. Nesse momento, feche seus olhos. Não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, cada um de nós que o diga. Não fosse o Senhor que esteve do nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles já teriam nos engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, quando as águas elas teriam submergido a nossa alma, teria passado a torrente, a água impetuosa teria passado sobre a nossa alma. Quando nós mesmos, quantas vezes nos colocamos em perigo, tolamente antecipando a nossa morte, se não fosse o Senhor. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. Ele salvou a nossa alma, quebrou o laço dos inimigos e fomos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que foi e que é o Criador do céu e da terra. Nesse momento, lembra de tudo que Deus já te livrou. Adore a Ele. Nós vamos orar pelos pedidos que são colocados no chat, e os pedidos de oração feitos. Mas nesse momentinho, adore a Ele e diga: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, porque eu já fiz tanta tolice, já me coloquei em perigo tantas vezes, por teimosia, por não ouvir a sua voz, e no meu passado mesmo, mas foi tudo o Senhor que livrou. Como foi falado no dia de hoje, porque o Senhor quis. E por vezes também falamos: às vezes não é nada, minha vida é boa, mas na verdade é nada, Jesus. É porque o Senhor é quem produz esse livramento. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor. Não é que a vida é boa, é porque o Senhor é quem livra. Não é porque a gente é assim, é porque o Senhor é quem faz. Não é porque nada acontece, é porque o Senhor é quem dá. Não for o Senhor, há muito tempo o inimigo já teria tomado a nossa vida há muito tempo. Não for o Senhor. Não for o Senhor,
Israel que o diga. O inimigo já teria tomado a nossa vida há muito tempo. Hoje te damos graça, Senhor. Não for o Senhor. Cada um de nós que o diga. Não for o Senhor. O medo, a depressão, as finanças, as traições, as frustrações, a nossa própria teimosia, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, nosso próprio pecado teria resvalido a nossa alma. Não for o Senhor, a própria maldade do nosso coração teria tomado a nossa alma. Se não fosse o Senhor, nós mesmos teríamos destruído a nossa vida. Se não fosse o Senhor. Obrigado, Jesus. Se não fosse o Senhor e a sua cruz, não estaríamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Te damos graça, Senhor, porque se não fosse o Senhor, há muito. Os nossos inimigos teriam nos consumido. Te agradecemos no dia de hoje por todas as coisas. Te louvamos pela sua palavra, Senhor, que nos traz à memória todas as coisas e gera em nosso coração agradecimento. Obrigada por todas as coisas. Somos gratos pela salvação. E como a Manu trouxe essa semana na pregação, obrigada pela sua promessa, que é o novo céu e a nova terra. Obrigada, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, porque como também foi pregada essa semana, pela sua palavra, que é o que fortalece a nossa alma. Muito obrigada pela sua palavra. Que o Senhor nos dá a graça de diariamente
poder compartilhar. Nós te agradecemos. Te damos graças. Te damos graças, Senhor. Te louvamos. No dia de hoje, apresentamos cada um dos pedidos do chat diante do Senhor. Cada um que coloca a sua família, seu amigo, alguém que pediu oração, os pedidos de oração no grupo, mães, pedidos de saúde, os enfermos, a Vângela, a Marina Emanuele, cada uma, Senhor, que tem colocado os pedidos lá no grupo, cada um dos nomes que são citados diariamente, as famílias citadas, os nomes citados, que pedem por saúde, que pedem por paz nos lares, que pedem por libertação, libertação da opressão das trevas, que oprime as mentes e os corações. Nós clamamos ao Senhor a libertação, em nome de Jesus, o fim do tormento das trevas, a libertação na mente, aqueles que oprimem a mente, o diabo falando na mente, oprimindo o coração. Nós pedimos que o Senhor repreenda as trevas no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. A tormenta do demônio nas casas, nós pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que caia por terra, Deus, a mentira. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, aos que clamam por salvação, nós clamamos por salvação. Aos que pedem por libertação, por famílias restauradas, por casamentos restaurados, nós pedimos a sua mão de graça e de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus. Que a sua mão e misericórdia possa ser estendida. Abençoamos igrejas no dia de hoje. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Deus, pelos seus líderes, que sejam firmes na fé, fortes e corajosos, em nome do Senhor Jesus. Restaura ministérios no dia de hoje, pais, pastores, líderes, missionários, em nome de Jesus. Casas, oh, meu Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Aos que estão atormentados, que voltem para casa. Aos que estão sendo iludidos, seduzidos, que o Senhor quebre, Deus, o espírito maligno, liberta da ilusão, da sedução e traz de volta a sobriedade, meu Pai, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Aos fracos na fé, pedimos ao Senhor a misericórdia para que voltem. Aqueles que endureceram o coração, que não querem mais ouvir os seus discipuladores, que a sua misericórdia alcance, voltem a ouvir para que sejam salvos, em o nome de Jesus. Que o Senhor possa dirigir, agraciar os discipulados, para que ouçam, sejam salvos, se arrependam-se. O Senhor possa dar direção, clareza, discernimento de espírito, Senhor. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, que cada um possa ouvir o que não é falado, para que a direção do Senhor aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Discernimento de espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Os dons do Senhor sendo manifestos sobre a sua igreja, para que possa, Senhor, guiá-la até a vinda do Senhor. Dá capacitação, Senhor, aos seus discipuladores, em nome de Jesus. Levanta obreiros, pastores, líderes e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Dirige, Senhor, para a sua vontade. Fortaleça na fé. Guia a sua igreja, para que mantenha os olhos fixos no Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que olhando firmemente para o Senhor possam alcançar a plenitude da salvação. Em nome de Jesus, expande, Senhor,
e acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos. Para a glória e honra do nome de Jesus. Ajuda-nos a ficar firmados na sua palavra e não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus. Dá clareza na sua palavra e firmar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que haja provisão para a sua igreja. Que os celeiros dos seus filhos sempre sejam fartos. Que nada lhes falte em nome de Jesus. Que haja emprego aos que precisam de emprego. Que haja direção aos que estão clamando por direção. Que a covardia seja trocada por coragem, porque a sua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Em nome de Jesus, que o fim da tormenta das trevas aconteça e que haja coragem para obedecer ao Senhor. Que amem ao Senhor e obedeçam os seus mandamentos, porque a sua palavra diz que os seus mandamentos não são penosos. Que a cada dia mais haja ousadia para te obedecer. E que haja, Senhor, logo a revelação. Os que são santos, santifiquem-se mais, para a glória e honra do Senhor. E que ninguém titubeie entre dois pensamentos, mas os que servem ao Senhor sirvam com alegria. Que haja sempre um sentimento de gratidão e uma vida em dedicação ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar dirigindo e abençoando a capelania, guardando o Senhor e dirigindo e expandindo o seu reino através dessa igreja. Fortalece, guarda, livre, esconde dos olhos do maligno. Em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, pedindo a sua cobertura e a sua proteção. Livra, Senhor, da inveja, mas que haja humildade, cada um saiba viver a vida que o Senhor deu para cada um com alegria. E que a sua verdade nesse próximo dia seja manifesta e discernida para a glória e honra do Senhor. Que dê ao Senhor maturidade para lidar com tudo. Que também a sua provisão possa ser liberada sobre todos, para a manutenção da obra do Senhor e também sobre a vida do seu povo, para que nunca nada lhes falte. Que o coração mantenha-se fiel ao Senhor, à sua obra. Em nome de Jesus. Que o Senhor guarde livre da palavra maldita, da língua maldita. Em nome de Jesus. Os que estão trabalhando, que o Senhor livre do mal, da doença. Em nome de Jesus. E os que clamam, que o Senhor possa responder à oração. E que eles voltem com gratidão para testemunhar o que o Senhor tem feito. Entregamos esse tempo nas tuas mãos e lhe agradecemos pelo que tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que possamos sempre ser gratos ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nada seria possível. Muito menos orar. Mas nós podemos orar, sabendo que Ele é vivo e vive a interceder por cada um de nós. Amém? Um final de tarde de bênção na presença de todos, da presença do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre todos, cada lar possa ser abençoado. Em nome de Jesus, se Deus quiser, nos encontramos amanhã, na tarde na conexão. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Até mais. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer